De perder todos aqueles que já amou, até os sacrifícios mais nobres. Estas são as 16 histórias mais tristes de One Piece. E vamos começar com Sanji. Antes mesmo de Sanji nascer, seu pai Judge já tinha a ideia de modificar geneticamente seus filhos para que tivessem poderes super-humanos. Embora essa ideia maluca tivesse funcionado com os outros filhos, não funcionou com Sanji, o que fez com que ele fosse muito diferente de seus irmãos. Eles eram violentos e sem coração, enquanto Sanji era sensível, emotivo e gentil, ou, como seu pai via, um projeto fracassado e inútil. A razão de Sanji ter se tornado tão diferente foi que a sua mãe tomou medicamentos perigosos para impedir que as modificações genéticas surgissem. Ela desprezava o que seu marido estava fazendo, e acabou gravemente doente por causa disso. Devido à sua sensibilidade, Sanji foi o único filho que se importava com a mãe. Ele adorava cozinhar para ela, mas acabou sendo punido por seu pai por se importar demais e foi trancado em uma cela como um cão. Infelizmente, sua mãe também faleceu, o que deixou Sanji muito desolado. Sua mente e corpo haviam desistido dele. Finalmente, sua irmã Reiju decidiu ajudá-lo e libertá-lo da prisão. Depois disso, Sanji ficou sem olhar para trás, abandonando o nome Vinsmoke e toda a sua família. Mas seus problemas estavam longe de acabar. Depois de algum tempo, Sanji foi parar em um navio qualquer, trabalhando como ajudante de cozinha. No entanto, o navio foi atacado por um grupo que se autodenominava Piratas Culinários. Poucos segundos após a invasão, uma tempestade destruiu o navio e matou todos a bordo, exceto Sanji e o capitão dos Piratas Culinários, Zeff. Embora tenham sobrevivido, acabaram presos em uma ilha deserta. Sanji não conseguia deixar de odiar Zeff por ter arruinado sua chance de uma nova vida, antes mesmo dela começar. Com pouca comida, Zeff deu a Sanji uma porção menor e ficou com a maior para si. Apesar de pequena, Sanji fez sua parte durar o máximo possível, até que a fome se tornou insuportável. A situação ficou tão crítica que até mesmo o bondoso Sanji pensou em matar Zeff para pegar a comida dele. No entanto, quando Sanji se aproximou de Zeff, ele descobriu a verdade. O velho pirata havia dado toda a comida que tinha para Sanji e a sacola maior estava cheia apenas de tesouros. Se Zeff sobreviveu até aquele ponto, é porque ele tinha comido a própria perna. Isso chocou Sanji. Além de sua mãe, ninguém havia demonstrado amor por ele, mas aquele velho pirata o fez. Logo, os dois criaram um laço por compartilharem o mesmo sonho, encontrar o All Blue, e quando foram resgatados, abriram juntos o restaurante flutuante, e embora essa história tenha pelo menos tido um final feliz, o mesmo não pode ser dito da próxima. Rocinante e Doflamingo. Rocinante fazia parte da família real Don Quixote. Sua família foi soberana de Dressrosa antes de se mudar para Mary Josie e se tornarem dragões celestiais. Após séculos vivendo no luxo, o pai de Rocinante, Homing, decidiu do nada que não aguentava mais aquela vida privilegiada e entediante. Por isso, resolveu viver entre as pessoas comuns, levando consigo sua esposa e filhos. No início, Homing e sua esposa estavam felizes por deixarem o passado para trás, mas o que veio depois foi horrível. Primeiro, levando em conta que Rocinante e sua família haviam abandonado Marijoa, mal tinham dinheiro. Conseguiram uma casa simples, mas logo tudo começou a desmoronar. Os moradores os odiavam por serem ex-dragões celestiais, tratando-os como monstros, e em pouco tempo sua casa foi incendiada e a família foi forçada a viver em um barraco em um lixão. Com o tempo, perderam pouco dinheiro que tinham, e ninguém queria contratá-los. Sem ter como comprar comida ou remédio, os meninos muitas vezes comiam lixo para sobreviver. Em certo momento, Homing implorou ajuda aos dragões celestiais, mas foi imediatamente rejeitado. Para piorar ainda mais, um ano depois, sua esposa adoeceu e morreu diante dos filhos. Como miséria pouca é bobagem, o povo da região caçou a família novamente, espancou todos e os pendurou em cruzes, jogando pedras para humilhá-los ainda mais. Os 3 Don Quixotes sobreviveram, mas ficaram marcados por muitos anos. Algum tempo depois, o irmão de Rocinante, Doflamingo, ganhou uma pistola de um mafioso chamado Trebol. Doflamingo culpava o pai por tudo que tinham sofrido, por ter escolhido abandonar Mary Josie espontaneamente. Tomado pela raiva, ele atirou em Homing, mesmo com Rocinante implorando para que não o fizesse. Em seguida, furioso, estava prestes a matar o próprio irmão, mas decidiu poupá-lo. Doflamingo, então, levou a cabeça do pai de volta a Marijoa, achando que isso lhe devolveria o título de nobre, mas ele estava errado e seu plano falhou. Os 2 irmãos ficaram sozinhos no mundo. Perder os pais já é terrível, mas e um personagem que perdeu absolutamente todos que já conheceu?
Embora pouco se saiba sobre a vida de Brook antes de se tornar pirata, sabemos que ele foi um importante oficial militar de um país desconhecido. No entanto, em seu coração, ele sempre quis ser um pirata, por isso abandonou o cargo e se juntou aos piratas Rumbar, um bando de piratas músicos que sonhavam em espalhar alegria e sorrisos pelo mundo. Brook passou boa parte da vida navegando com eles, e até fez amizade com a baleia perdida, chamada Laboon. Como os piratas Rumbar queriam entrar no Grand Line, deixaram Laboon nas Twin Capes, aos cuidados de Crocus. Brook ficou triste por ter que deixar Laboon, pois havia criado um laço com a baleia, mas não havia escolha. Eles prometeram à baleia que voltariam, e seguiram viagem rumo ao novo mundo. Infelizmente, pouco tempo depois, o capitão dos Rumbar, York, contraiu uma doença incurável. A tripulação precisou deixá-lo para trás e nomeou Brook como novo capitão. Tudo ia bem, até que eles foram atacados por um inimigo desconhecido. Choveram flechas envenenadas sobre o navio, e eles se esconderam na névoa do Triângulo Florian. Para piorar, os médicos da tripulação foram os primeiros a morrer, e não havia mais ninguém para cuidar dos envenenados. Sem cura, só restava esperar a morte inevitável. Brook sugeriu que tocassem sua última música para Laboon. Mesmo sem poder cumprir a promessa de voltar, ao menos poderiam se despedir. Enquanto tocavam, Brook chorava vendo seus companheiros morrerem um a um. Todos morreram com um sorriso no rosto, e Brook foi o último. Enquanto seu corpo apodrecia, sua alma levou um ano inteiro para encontrar o corpo novamente, já que a neblina densa do Triângulo Florian a impedia. Ao voltar à vida como um esqueleto, Brook estava completamente perdido, sem saída daquele mar de névoa. Com o tempo, recolheu os ossos de seus companheiros. Sozinho, à deriva em um navio destruído, Brook passou 50 anos tentando manter a sanidade, com a esperança de um dia reencontrar Laboon e cumprir sua promessa. O que Brook viveu foi devastador, mas a história de Tom pode ser ainda mais triste. Tom era um homem-peixe e carpinteiro que construiu o Ouro Jackson, o navio do rei dos piratas. No passado, junto com seu irmão mais novo, Dan, Tom se tornou aprendiz de um mestre carpinteiro. Mais tarde, ele se casou com uma sereia chamada Kokoro e os dois se mudaram para Water 7. Apesar de ter construído um dos navios mais lendários da história, Tom levava uma vida modesta com uma oficina localizada nos arredores da cidade. Ele morava ali com sua esposa, um sapo pet e seu filho adotivo, Iceberg. Certo dia, um garoto apareceu perdido perto da oficina de Tom. Após uma conversa com o menino, Tom admirou sua paixão por criar coisas. Logo, o garoto foi chamado de Cutty Flynn e acolhido por Tom e sua esposa. Por um tempo, tudo estava bem, todos estavam felizes e os garotos de Tom começaram a construir navios sob sua orientação. O rei dos piratas chegou a voltar para pedir a Tom que consertasse o Ouro Jackson para sua viagem final. No entanto, após a execução de Roger, a vida simples de Tom foi virada de cabeça para baixo, quando o governo decidiu prendê-lo por ter construído o Ouro Jackson. Como Tom sempre teve orgulho do que construiu, ele não se esquivou de assumir a responsabilidade. Embora fosse receber a pena de morte, Tom fez um acordo com o juiz. Se ele conseguisse construir um trem que ajudasse o transporte de pessoas e mercadorias pelo mar, ele seria perdoado. Ele recebeu um prazo de 10 anos para concluir. Mas o que o Tom não sabia era que o julgamento era uma fachada para o governo mundial colocar as mãos nele, já que ele tinha a planta de uma arma anciã de guerra chamada Pluton. Nos dias seguintes, Tom trabalhou arduamente para construir o trem. Mas ele e sua família foram constantemente assediados por Spandan e o CP5, que queriam obter essa planta. Como Tom não queria entregar ao governo mundial o que eles realmente queriam, Spandan foi ficando cada vez mais frustrado. Finalmente, o trem marítimo foi concluído e os trabalhadores de Tom o apresentaram ao mundo. Eles o chamaram de Puffin Tom. Contudo, exatamente no dia em que Tom seria perdoado, Spandan sequestrou os navios de Cutty Flynn e os usou para atacar Water 7. Foi um truque para colocar toda a culpa sobre o filho de Tom e forçá-lo a se submeter ao governo. Temendo pela vida do filho, Tom tomou a decisão inesperada, usou o perdão no ataque de Water 7, o que significa que seu filho não seria preso. Porém, isso também significa que Tom não poderia ser mais perdoado por seus próprios crimes, sendo condenado à morte. Com seus entes queridos chorando diante dele, Tom os deixou com palavras de encorajamento, pedindo que vivessem suas vidas com entusiasmo. Tom então foi levado pela Enies Lobby no próprio trem que construiu e foi executado logo depois. Embora a história de Tom seja trágica, pelo menos ele passou por tudo isso como adulto, o que não se pode dizer de Robin. Quando Robin era pequena, sua mãe, Óvia, não foi presente, porque ela partiu para buscar a verdade sobre o século perdido. Robin, aos 2 anos de idade, foi deixada aos cuidados do irmão caçula de Óvia e da sua esposa abusiva. A única família verdadeira que Robin teve foram os bibliotecários que trabalhavam na árvore do conhecimento em Ohara. Todos na cidade a desprezavam por ela usar a Akuma no Mi. Por isso, Robin passou a infância
chorando ou lendo livros que encontrava na biblioteca. Com o tempo, ela se tornou uma erudita autodidata. Aprendeu a ler poneglyphs sozinha e criou um laço forte com um professor chamado Clover. Logo depois, ela também fez amizade com um gigante que apareceu na costa, um ex-almirante chamado Jaguar de Saul. Por um tempo, Robin se sentiu normal, tendo alguém com quem conversar e rir. Porém, tudo mudou quando sua mãe apareceu de repente em O'Hara, sendo perseguida por fuzileiros navais. A biblioteca foi atacada e os marinheiros descobriram que o povo de O'Hara estava pesquisando sobre o século perdido. Como investigar a verdadeira história do mundo era proibido pelo governo mundial, eles decidiram usar os cidadãos em O'Hara como exemplo para o resto do mundo e mostrar ao mundo o que acontece quando regras não são seguidas. Apesar dos apelos, o professor Clover foi baleado em frente de Robin. Para piorar, a biblioteca foi incendiada e uma Buster Call foi emitida para destruir toda a ilha. Em vez de fugir, os estudiosos escolheram sacrificar suas vidas para proteger o século de conhecimento dentro da biblioteca. Mesmo sem conhecer a mãe, Robin de alguma forma reconheceu em meio ao caos. Mas foi tarde demais, pois as ordens eram para exterminar todos os pesquisadores, incluindo mulheres e crianças. Robin mal teve tempo de se reconectar com a mãe, antes de ser forçada a fugir com Saul. Juntos, chegaram à costa, mas foram atacados por canhões. Indignado com a crueldade contra uma criança, Saul se voltou contra seus antigos colegas. Isso fez com que o almirante Alkidi intervisse, sem chance de sobrevivência. Saul sacrificou sua vida por Robin, rindo, incentivando-o a viver enquanto era congelado vivo. Vendo a convicção de seu velho amigo e testemunhando o massacre dos civis inocentes, Alkidi decidiu poupar a vida de Robin e abriu um caminho para sua fuga, evitando que ela fosse capturada. Porém, mesmo assim, o governo ainda não estava satisfeito com tanta destruição. Eles colocaram pôsteres à procura de Robin, que tinha apenas 8 anos. Estavam determinados a capturá-la, ou pior. Na década seguinte, Robin viveu escondida, sendo traída por todos a quem pedia ajuda. Como a sua recompensa era maior do que a de muitos criminosos, as pessoas à volta sempre tentavam lucrar em suas custas. Sem saída, Robin foi perdendo a esperança no mundo e na vida. Eventualmente ela acabou trabalhando para Crocodile, pois via nisso uma melhor chance de continuar a pesquisa pelo qual seu povo morreu. Outro chapéu de palha que teve uma infância triste foi Chopper, e mesmo sem tantas mortes em sua história, ela é trágica de um jeito cruel. Chopper era apenas uma rena comum, até que por acidente comeu uma Akuma no Mi que o transformou em um híbrido de rena e humano. Por ser diferente, seu rebanho ficou assustado e o expulsou. Então Chopper vagou sozinho pela montanha, sendo recebido com o mesmo ódio por parte dos humanos. Foi perseguido, baleado e deixado para morrer. Ninguém o queria. Ninguém, exceto o Dr. Hiriluk. Esse velho médico excêntrico escolheu Chopper, e pela primeira vez, o pequeno Rena sentiu que alguém não o via como um monstro. Eles riam juntos, compartilharam refeições e sonharam alto. Chopper até aprendeu medicina observando seu novo pai. Mas isso é One Piece, e as coisas boas não duram muito. Um ano depois, sem explicação, Hiriluk afastou Chopper. O pequeno ficou devastado até descobrir a verdade. Hiriluk estava muito doente e não queria que Chopper o visse morrer. Desesperado para ajudá-lo, Chopper vasculhou todos os livros da casa até encontrar o desenho de um cogumelo, que supostamente curava qualquer coisa. Então, partiu em uma aventura perigosa, quase morrendo, apenas para levá-lo de volta. Todo machucado, ele finalmente voltou com o cogumelo. Hiriluk chorou ao abraçá-lo, comovido pelo esforço. Chopper preparou o remédio e deu a ele, feliz por ter salvado seu pai. Mas então a doutora Kureha apareceu e o socou enquanto chorava. Foi aí que Chopper descobriu a verdade. O cogumelo era venenoso. Hiriluk sabia disso, mas mesmo assim tomou ao ver o quanto Chopper se esforçou para encontrá-lo. Em choque, Chopper correu atrás de Hiriluk, mas era tarde demais. O homem se explodiu com um sorriso, dizendo que ele teve uma vida maravilhosa. Chopper ficou sozinho novamente, assombrado pelo que havia feito. Ele era apenas uma pequena rena que queria salvar a única pessoa que se importou com ele. A história de Chopper teve um final feliz quando ele se juntou aos Chapéus de Palha, mas nem todas as histórias chegam tão longe. Otohime. A rainha Otohime foi a antiga governante do reino Hyugo, na Ilha dos Homens Peixe. Ela era gentil e não queria que seu povo vivesse com medo ou ódio e sonhava com a paz entre humanos e tritões. Para alcançar o seu sonho, ela pregava a paz e implorava para seu povo se juntar ao governo mundial, mas eles a odiavam por isso.
rejeitavam completamente a ideia de coexistência com os humanos e não entendiam por que ela queria algo assim. Eventualmente, Otohime teve sua grande chance, quando o navio de um dragão celestial caiu perto da ilha. Otohime correu para o local e conseguiu salvar o nobre dos Piratas do Sol, até mesmo levando um tiro por ele. Quando perguntaram por que ela fez isso, ela disse que as crianças estavam assistindo e que o ódio pelos humanos não devia ser passado adiante. Otohime fez de tudo para curar o nobre, e os dois eventualmente partiram para Marijoa. Algum tempo depois, ela voltou com uma nova notícia. Conseguiu negociar um acordo para que os homens-peixe pudessem viver na superfície junto com os humanos. Tudo o que ela precisava agora era reunir assinaturas suficientes para tornar esse sonho realidade. Foram 7 anos, mas ela conseguiu, convencendo seu povo de que os humanos não eram tão maus quanto pensavam. Estava emocionada e chorando, pronta para realizar seu sonho. Porém, algo trágico aconteceu. No exato dia em que reuniu todas as assinaturas, os papéis foram queimados. E para piorar, Otohime foi assassinada por um atirador desconhecido. Rhodey Jones, o verdadeiro autor do crime, culpou o humano por isso, destruindo completamente a ideia de paz que Otohime lutou tanto para alcançar. Mesmo morrendo nos braços de seus filhos, ela pediu que nunca culpassem os humanos pelo que aconteceu com ela, que lutassem pela paz. Oden. Considerando todas as tragédias que cobrimos até agora, a vida de Oden foi, na maior parte do tempo, muito boa. Realmente lhe faltava era um propósito claro na vida. Isso mudou rapidamente quando Roger o convidou para entrar na sua tripulação e alcançar o Loth Tale. Para isso, Oden deixou sua esposa e filhos em casa, em Wano, sem saber o quão ruim as coisas ficariam enquanto ele vivia seu sonho. Quando retornou, descobriu que todo o seu país havia sido tomado por Kaido e Orochi, e para piorar, os homens de Kaido ainda haviam atacado sua esposa e seus filhos. Enfurecido, Oden atacou Orochi, mas falhou em matá-lo. Em vez disso, Orochi o ameaçou, dizendo que mataria todos os cidadãos de Wano se ele não obedecesse às suas regras. As exigências de Orochi eram simples. Toda semana, Oden teria que dançar nu em público diante de todos. Se ele conseguisse fazer isso por 5 anos, Orochi e Kaido deixaria Wano em paz. A partir daquele dia, Oden começou a dançar como um tolo na praça da cidade. Embora antes fosse visto como um herói que o salvaria da tirania, agora todos o viam como um idiota. Mal sabiam eles que toda a humilhação pela qual Oden passava era para proteger seu povo. Algum tempo depois, Oden percebeu que apesar de tudo o que estava fazendo, Kaido nunca deixaria Wano de bom grado. Sentindo-se usado e sem chão, Oden reuniu seus vassalos e lançou um super ataque contra Orochi e os Piratas das Feras. Embora tenha chegado a um passo da vitória, o ataque falhou, levando Oden e seus aliados a serem capturados. A sentença seriam fervidos vivos. Agora, sem mais nada a perder, Oden fez uma aposta final com Kaido. Se ele conseguisse sobreviver por 1 hora sendo fervido vivo em um caldeirão, Kaido libertaria todos os seus vassalos. Kaido aceitou os termos. Quando chegou a hora, Oden entrou no caldeirão e ergueu todos os seus vassalos sobre a cabeça em uma tábua, para que não se machucassem. Então, carregando todos eles, Oden sobreviveu com sucesso por 1 hora na fervura, vencendo a aposta. No entanto, sabendo que seu acordo com Kaido não seria honrado, Oden jogou seus vassalos para longe, pedindo que fugissem e vivessem. No fim, Kaido o atirou, mas Oden morreu com um sorriso no rosto, sabendo que seu legado viveria. E Oden estava certo, seu legado realmente viveu, mas também levou outro personagem para uma jornada trágica. Veja bem, Yamato era filha de Kaido e foi preparada desde pequena para ser sua herdeira e continuar seu legado. No entanto, um dia em Wano, quando Yamato tinha apenas 8 anos, ela testemunhou a execução pública de Kozuki Oden. Esse evento despertou algo dentro dela, e Yamato desenvolveu uma imensa admiração pelo samurai. Mais tarde, quando Kaido planejava assassinar Momonosuke e sua família, Yamato tentou intervir. Embora não fosse forte o suficiente para impedi-lo, ela viu um diário curioso flutuando em um riacho perto do castelo de Kuri. O livro pertencia a seu ídolo, Kozuki Oden. Isso foi um sinal para Yamato personificar Kozuki Oden e tudo o que ele representava. Os objetivos dela eram abrir as fronteiras de Wano e libertar o povo da ilha. Porém, ao contar esse sonho a seu pai, Yamato foi espancada e teve algumas algemas explosivas colocadas em seus braços para que não deixasse o país. Yamato fez de tudo para se rebelar. Iniciou motins, chutou guardas e até nocauteou alguns com seu haki, mesmo estando faminta e sem águas há dias. Kaido ficou impressionado, mas ainda assim não queria saber de alguém que fingia ser Oden. Em vez de matá-la, Kaido trancou Yamato em uma caverna com 3 samurais poderosos que estavam presos. No começo, Yamato teve medo deles, mas logo percebeu que eles não eram tão ruins, quando um deles lhe deu comida. Quando descobriram que Yamato admirava Oden,
Eles a libertaram das correntes e ajudaram a ler o diário de Oden. Nesse ponto, já havia dias desde a última vez que Kaido enviara comida ou água. Os samurais perceberam que ele finalmente estava disposto a deixar Yamato morrer, então decidiram fugir e lutar. E eles a deixaram para trás, esperando voltar para resgatá-la. Yamato nunca teve notícia deles, fraca e mal conseguindo se mover. A única razão pela qual Yamato sobreviveu foi porque um dos empregados de Kaido secretamente lhe trazia comida e cobertores de tempos em tempos. Logo depois, Yamato viu impotente esse mesmo homem ser executado. Mano, One Piece tem algumas histórias bem tristes, e a do Sr. Pink sempre terá um lugar especial no coração de todos. Sr. Pink era antes de tudo um homem comum, usava ternos o tempo todo e levava uma vida como qualquer outra pessoa, exceto pelo fato de que ele secretamente trabalhava para piratas. Um dia, conheceu uma mulher linda e logo os dois estavam caidinhos e apaixonados. Saíram em encontros, aproveitando a companhia um do outro e estavam determinados a construir uma vida juntos. Casaram-se, compraram uma casa. No entanto, mesmo depois de anos casados, Sr. Pink nunca contou a verdade à esposa sobre seu trabalho. Em vez disso, mentia, dizendo que trabalhava em um banco. Com o tempo, o casal teve um filho, mas infelizmente, enquanto Pink estava ocupado pirateando, o filho deles morreu por causas desconhecidas. Deixada para lidar com tudo sozinha, a esposa de Pink ligou para o banco, mas logo descobriu que ninguém com aquele nome jamais havia trabalhado lá. A esposa de Pink tirou satisfações e depois o deixou. Algum tempo depois, Pink soube que a sua esposa havia sido vítima de um deslizamento de terra e estava internada em um hospital. Ele correu para o hospital com flores nas mãos, assim para descobrir que a mulher que amava estava em estado vegetativo, incapaz de falar ou expressar emoções. Depois disso, Pink passou a visitá-la todos os dias, mas nada mudava a expressão sem vida de sua esposa, ou melhor, quase nada, exceto uma foto do filho deles. Percebendo a reação sutil da esposa à foto, Pink abandonou todos os seus ternos e passou a utilizar as roupas do filho. Apesar da humilhação, ele usava aquelas roupas todos os dias, na esperança de que sua esposa pudesse sorrir novamente. E embora Sr. Pink ao menos tivesse uma família que amava, Sabo teve que criar a sua própria. Ele nasceu em uma família nobre no reino de Goa, mas odiava a vida que tinha. Tudo parecia falso. Seu pai só se importava com status, e a sua mãe era obcecada por aparências, não com o bem-estar de Sabo. Sentindo-se preso, Sabo fugiu para viver no terminal cinzento entre os marginalizados e os catadores. Construiu um pequeno abrigo na selva e viveu sozinho até que Ace o encontrou por acaso. No início, Sabo estava relutante em confiar nele, mas com o tempo os dois tornaram grandes amigos e fizeram planos de formar a tripulação juntos. Desde então, passaram cada momento economizando dinheiro para comprar um navio. Mas tudo mudou quando Luffy descobriu o esconderijo deles. Embora inicialmente cautelosos, Luffy guardou o segredo e se tornou parte do grupo. Em pouco tempo, os três formaram um laço fraternal e fizeram um juramento de partir para o mar. Mas essa vida despreocupada terminou rapidamente quando o pai de Sabo o encontrou e o forçou a voltar para a cidade. De volta a seu antigo lar, Sabo descobriu algo aterrorizante. Os nobres da cidade planejavam queimar todo o terminal cinzento com todos dentro, apenas para que o reino parecesse mais limpo aos olhos dos dragões celestiais. Ao ouvir isso, tudo o que Sabo queria era fugir daquele lugar cruel e nunca mais olhar para trás. Então ele pegou um pequeno barco e partiu, mas antes que pudesse ir longe, seu barco foi destruído por um dragão celestial que visitava o reino. Por um milagre, Sabo sobreviveu, mas perdeu toda a memória de quem era. Foi então resgatado por Monkey D. Dragon e acolhido pelo exército revolucionário. Sem um passado para o qual voltar, Sabo construiu uma nova vida, lutando contra o mundo cruel que sempre odiou. Noland. Mont Blanc Noland foi um aventureiro e almirante do reino de Livnil. Ele costumava visitar o Novo Mundo com frequência para trazer recursos ao seu país. Em uma de suas aventuras, foram pegos por uma tempestade. A única razão pela qual sobreviveram foi porque seguiram o som de um sino tocando e acabaram chegando às margens de uma ilha chamada Jaya. Lá, Noland encontrou uma criança sofrendo de algo chamado febre de árvore. Como também era botânico, Noland já conhecia a causa dessa doença. No entanto, para tratar os moradores da vila, ele precisava ganhar sua confiança primeiro. Na mesma época, Noland viu essas pessoas sacrificando uma mulher a uma serpente gigante. Noland imediatamente matou a serpente, mas isso só fez os moradores furiosos, pois viam a cobra como um deus. Sendo inteligente, Noland propôs curar uma doença que estava matando muitos da tribo. Assim, os locais decidiram dar a ele até o pôr do sol para encontrar uma solução. Após encontrar a cura, Noland acabou sendo engolido pelo chão devido a um terremoto repentino. O chefe da tribo, Kalgara, achou que o terremoto era a ira dos deuses e decidiu matar Noland para reconquistar o favor da serpente deus. Contudo, após Noland implorar que Kalgara o poupasse para salvar a tribo com a cura que criou, ele sobreviveu ao incidente. Noland então tratou os moradores e pôs fim à tradição de sacrifícios humanos.
A tribo celebrou com ele e até o levou à cidade lendária de Ouro, que ficava encarregado de proteger. A partir daí, tudo corria bem para Noland, até que ele decidiu cortar algumas árvores doentes. Sem saber e se dando mal, essas árvores eram sagradas para a tribo, e pouco tempo depois, ninguém mais quis falar com ele. Sem entender o que havia feito de errado, Noland foi convidado a deixar a ilha. Apesar disso, ele partiu em silêncio, porém, a verdade sobre seus atos acabou vindo à tona, e Calgara implorou para que ele voltasse um dia, pois sempre seria bem-vindo. Satisfeitos com sua viagem, Noland voltou apressado ao reino para preparar a sua nova expedição. Ao contar ao rei sobre a Cidade de Ouro, o rei ficou espantado e quis junto para vê-la. A viagem de volta foi longa e custou muitas vidas. Mas, finalmente ao chegarem lá, Noland descobriu que a ilha desapareceu. O rei ficou furioso e achou que Noland tinha inventado tudo. Noland foi preso e, ao retornar ao reino, condenado à execução pública. O rei ainda plantou um falso tripulante como testemunha contra Noland, diante do povo que o mais respeitava. Apesar de Noland implorar para que todos acreditassem nele, ninguém o acreditou. Ele foi rotulado como Noland o Mentiroso pelos cidadãos, que passaram a duvidar que as suas aventuras foram reais. Quando as lâminas se aproximaram de seu pescoço, Noland não pensava em si. Ele só se preocupava com seu amigo Calgara e a tribo, se estariam tudo bem. Após sua morte, criaram uma fábula retratando Noland como um bobo sorridente e sem valor, enquanto o rei era visto como um bravo guerreiro. Mesmo depois de morto, os descendentes de Noland sofreram a vergonha de serem associados a ele, apesar de ele nunca ter mentido. O que aconteceu com Noland foi injusto, e essa é uma dor que Nami entende bem demais. Durante uma de suas missões, Belmer, uma soldada da marinha, encontrou duas órfãs em um país devastado pela guerra, Nami e Nojiko. Com pena das meninas, ela as acolheu e as levou para uma pacata cidade natal, a Vila Kokoyashi. A partir daquele momento, sua vida mudou completamente. Ela deixou a marinha e virou produtora de tangerinas, cultivando frutas no quintal e vendendo-as na cidade. Cada centavo que ganhava era investido em criar suas filhas. Fora a comida na mesa, não tinham muito, mas enquanto Nami e Nojiko estivessem felizes, Belmer sentia que tinha tudo o que precisava. Um dia, Nami foi pega roubando livros na biblioteca. Belmer a repreendeu, mas o motivo era que Nami era obcecada por desenhar mapas e aprender sobre o mundo. Nami levou aquilo para o lado pessoal e gritou coisas cruéis para a mãe antes de fugir de casa. Quando voltou na manhã seguinte para pedir desculpas, já era tarde demais. Os piratas do Arlong haviam invadido a vila. Eles subjugaram os moradores com facilidade e exigiram altos tributos de todos. O pior, quem não pudesse pagar era punido ou morto. Belmer só tinha dinheiro para pagar por um adulto, e considerando que Arlong não sabia que ela tinha filhas, poderia ter mentido, mas ela não quis. Tinha orgulho de ser mãe de Nami e Nojiko, por isso decidiu usar todo o dinheiro para pagar pelas meninas. Antes de ser executada na frente delas, suas últimas palavras foram: Nami, Nojiko, eu amo vocês! Mas mesmo assim, o sofrimento de Nami não acabou ali. Pouco tempo depois, os piratas descobriram seu talento com mapas e a forçaram a trabalhar como navegadora da tripulação. Ela foi espancada, trancada e marcada com a tatuagem deles. Mesmo sendo só uma criança, Nami suportou tudo isso e ainda fez um acordo com Arlong. Se conseguisse juntar 100 milhões de berries, poderia comprar de volta sua ilha. Fazendo o pouco que podia, Nami passou anos fingindo obedecer Arlong, enquanto escondia cada moeda que ganhava. Mapeava os oceanos com lágrimas nos olhos, na esperança de um dia comprar a liberdade das pessoas que amava. Kairos. Quando Kairos tinha 15 anos, vivia nas favelas e acabou matando 2 pessoas em ato de vingança. Porém, ao invés de puni-lo, o rei rico de Dressrosa viu potencial no garoto. Assim, Kairos foi informado de que, se vencesse 100 lutas no Coliseu, ganharia sua liberdade. Com o passar dos anos, Kairos lutou e venceu mais de 1000 batalhas, mas devido à sua vida de violência, viu o Coliseu como o único lugar onde pertencia, já que o resto de Dressrosa ainda o via como um criminoso. Alguns anos depois, Kairos alcançou 3.000 vitórias e virou uma lenda viva. Eventualmente, o rei rico convidou para ser capitão do exército de Dressrosa, tentando ajudá-lo a seguir um caminho melhor. Kairos aceitou. Certo dia, durante seu serviço, Kairos salvou a filha mais velha do rei, Scarlet, de piratas, e os dois se apaixonaram. Porém, o rei rico sabia que o povo jamais aceitaria um ex-criminoso se casar com uma princesa. Então, ajudou a forjar a morte de Scarlet para que os dois pudessem viver felizes juntos.
Mudaram-se para uma cabana isolada nos redores da cidade e começaram uma nova vida. Logo depois, tiveram uma filha, Rebecca. A vida era simples, mas feliz. Essa paz, no entanto, não durou. Alguns anos depois, Doflamingo atacou Dressrosa e Kairos correu ao palácio para ajudar, deixando sua esposa e filhos para trás. Ao chegar, foi capturado e acorrentado, diante de Doflamingo. Lá, viu que o rei já estava preso. Doflamingo então anunciou que todos os membros da família real deveriam morrer e que já havia mandado alguém atrás da esposa de Kairos. Furioso, Kairos cortou sua própria perna para se libertar e atacou Chichibukai. Mas, antes que alcançasse, foi transformado em um brinquedo por Sugar. Mesmo confuso, conseguiu salvar o rei e escapar. Naquele momento, Kairos não sabia do pior. Além de virar um brinquedo, os poderes de Sugar também o apagaram da memória de todos. Ninguém mais sabia quem ele era. Voltou correndo para casa, mas chegou tarde demais e viu Scarlet morrer diante dele. Segurou seu corpo e chorou, impotente para salvá-la. E o mais trágico foi que, nos momentos finais, ela nem sabia quem ele era. Ele levou o corpo até a filha e jurou protegê-la a qualquer custo. Rebecca não sabia quem era aquele soldadinho e culpava por não ter salvado sua mãe. Kairos cuidava dela em segredo, fazendo bicos e protegendo de perigos. Um dia, após salvá-la de sequestradores, foi rotulado como fugitivo. Foi então que percebeu que, para mantê-la segura, precisava deixá-la ir. Ensinou Rebecca a lutar com espada como ele, e partiu. Perder sua esposa e ser esquecido pela própria filha é devastador, mas o que aconteceu com Law talvez seja ainda pior. Nascido em uma família de médicos abastados, Law e sua irmã viviam uma vida confortável, treinando para se tornar médicos como seus pais. O pai deles, Flavens, era conhecido por suas minas de chumbo âmbar, e muitas pessoas trabalhavam nelas. No entanto, logo se descobriu que chumbo âmbar era na verdade venenoso, e que a exposição prolongada levava à morte. Quando os países vizinhos souberam disso, entraram em guerra com Flavens, acreditando que a doença era contagiosa. Porém, na verdade, o governo mundial sabia que a doença não era infecciosa, mas manteve essa verdade em segredo para continuar lucrando com as minas e proteger sua reputação. Tudo piorou quando Law descobriu que sua irmãzinha havia contraído a doença e logo morreria. Pouco tempo depois, os países ao redor enviaram esquadrões da morte para Flavens, com o objetivo de eliminar toda a população. O hospital onde os pais de Law trabalhavam foi atacado, e ele viu os dois serem assassinados diante de seus olhos. Em seguida, o hospital foi incendiado com Law e sua irmã ainda dentro. Por um milagre, Law sobreviveu fingindo estar morto debaixo de uma pilha de corpos, mas o resto da sua família não teve a mesma sorte. Apesar de ter sobrevivido, essa experiência o destruiu. Ele não queria nada além de destruir o mundo que havia sido tão cruel com ele. Depois de se infiltrar em uma cidade portuária chamada Spider Miles, ele conheceu Doflamingo e forçou sua entrada nos piratas Don Quixote, ameaçando explodir bombas presas a seu corpo. Law encontrou um sentido na vida e criou laços profundos com alguns dos tripulantes, especialmente Rosinante, e o acolheu como um filho. Como queria salvar o garoto, Rosinante levou Law numa jornada secreta para encontrar uma cura por 6 meses. Os dois viajaram pelo mundo e criaram um vínculo profundo. No entanto, nada funcionava, e a condição de Law piorava mais. Quando parecia que toda a esperança havia perdido, Doflamingo revelou seu plano de roubar Ope Ope no Mi, a única fruta no mundo capaz de curar Law. Então, Rosinante elaborou um plano para conseguir a fruta antes e entregá-la a Law. Embora o plano tenha funcionado, Rosinante ficou gravemente ferido durante a missão. Ele entregou a Law uma carta e pediu que a entregasse a um fuzileiro naval próximo. Tragicamente, entre todos os marinheiros da ilha, Law acabou entregando a carta para Vergo, que trabalhava secretamente para Doflamingo. Pouco depois, Vergo os atacou e a tripulação de Doflamingo chegou à ilha. Rosinante então disse a Law para se esconder dentro de um baú do tesouro. Com um sorriso no rosto, ele disse: "Eu te amo." Então o horror começou. Enquanto Law estava preso dentro da caixa, só pôde ouvir Rosinante sendo brutalmente espancado pelos piratas Don Quixote. Law gritava pedindo para pararem, mas com suas últimas forças, Rosinante usou sua Akuma no Mi para silenciar Law, evitando que os piratas o encontrassem também. Em seguida, Doflamingo apareceu e matou Rosinante. Chorando impotente, Law por sorte escapou e vagou pela ilha Swallow por 3 dias seguidos. Enquanto se escondia em uma caverna, ele de alguma forma descobriu como usar sua nova fruta para extrair o chumbo de seu corpo. Foi agonizante. Ele finalmente estava curado. A história de Law é uma história trágica. Ele perdeu tudo quando criança, reencontrou a esperança e depois viu morrer bem diante de seus olhos. Mas acredite se quiser, essa talvez nem seja a história mais triste de One Piece. Para Kuma não existia infância feliz.
Toda sua família era escrava dos dragões celestiais. Ela nasceu no reino Sorbet e passou a maior parte da juventude vendo sua mãe e seu pai serem torturados diariamente. Tinha apenas 4 anos quando o governo mundial descobriu por meio de seu pai, Clep, que ele pertencia à raça dos bucaneiros, sendo então caçado e levado para Marioa junto com toda a família. Mesmo acorrentados, os pais de Kuma lhe mostraram que o amor pode tornar a dor suportável. No entanto, não demorou para que sua mãe morresse devido aos abusos. Sozinho, Kuma só conseguia se perguntar porque ainda estava vivo. Seu pai foi quem o encorajou a continuar vivendo, mas também foi silenciado logo depois. Sendo o último bucaneiro vivo do planeta, Kuma precisava fugir desesperadamente. Mas quando tentou escapar durante o jogo de caça dos dragões celestiais, foi espancado por outros escravos e arrastado de volta. Foi então nesse momento que fez 2 novos amigos, Ginny e Ivankov. Eles também eram escravos e tinham um plano de fuga. Durante o torneio de caça, Kuma e Ivankov conseguiram roubar frutas lendárias do diabo que seriam usadas para o prêmio. Foi assim que Kuma adquiriu os poderes de Paw Paw no Mi, e a primeira coisa que fez com seu poder foi salvar todos, até mesmo os escravos que o haviam espancado antes. E embora estivesse livre para viver sua vida, Kuma ainda sentiu o desejo de ajudar os necessitados, e por isso se tornou um padre. Como padre, ele usava seus poderes para transferir a dor das pessoas para si mesmo, com a esperança de ajudar o máximo de pessoas possível. Eventualmente, também se juntou aos revolucionários para lutar contra as injustiças do reino Sorbet. Foi imediatamente acusado de ser um tirano por libertar seu povo, mas não se importou. Em algum momento da vida, Ginny sugeriu que os dois se casassem, mas Kuma recusou, querendo protegê-la de sua herança bucaneira. As coisas pioraram quando Ginny foi sequestrada durante uma missão. Por anos, Kuma viajou o mundo à sua procura, mas sem sucesso, até que um dia Ginny entrou em contato com ele e os revolucionários. Explicou que havia sido usada como cobaia do governo mundial e que estava infectada com a doença chamada escamas azuis, que logo a mataria. Ela também revelou que foi forçada a ter uma filha enquanto estava presa, uma menina chamada Jerry Boney. Logo após dizer isso, Kuma começou a correr em direção ao local onde Ginny estava, mas por causa disso não ouviu a última parte da mensagem, que ela o amava. Apesar de seus maiores esforços, Kuma chegou tarde demais e foi informado de que Ginny já havia morrido devido à doença. Após sua doença, ela foi enterrada perto da igreja onde viveu com Kuma, e ele jurou proteger e criar sua filha como se fosse sua. As coisas se acalmaram por um tempo, depois que Bunny entrou na vida de Kuma, mas os problemas estavam longe de acabar. Assim como a mãe, Bunny também tinha doença de escamas azuis, e se não encontrasse uma cura, a tempo ela morreria. Kuma procurou o melhor médico possível para tratá-la, mas era em vão. Até que percebeu que só havia uma saída. Mesmo que o governo mundial fosse o causador de todo o seu sofrimento, era o único que podia ter os recursos para salvar Bunny. Surpreendentemente, eles aceitaram ajudá-lo, mas em troca, Kuma teria que entregar sua alma e se tornar um ciborgue sem mente, esquecendo que sua filha sequer existia. Sem hesitar, Kuma aceitou, e assim Bunny foi salva. O gesto altruísta de Kuma fez com que até mesmo Vegapunk e Kizaru questionassem a sua lealdade ao governo. Logo depois, Kuma foi transformado em um ciborgue, e apesar de todas as tragédias que marcaram sua vida, ele foi grato e feliz por ao menos ter conseguido salvar a sua filha.